Estamos de volta com a Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 39 minutos. E a gente começa a conversar agora com o Rodrigo Bueno, que ele é fundador da Deja Estratégia e especialista em marketing político, especialista também, né, em comunicação, né, Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente. E eu que agradeço o convite de vocês, agradeço também, né, a todos os ouvintes, telespectadores aí também da rede. Rodrigo, muito tempo a gente vem falando em polarização no Brasil, né? Esse movimento de polarização cresceu cada vez mais, lá desde 2013, com aquelas manifestações pelos centavos a mais na passagem de ônibus, se estendeu depois um processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Podemos ter que começou antes, né? Na própria disputa eleitoral entre Aécio e Dilma, mas foi ficando maior e maior e maior ainda. E quando a gente para pensar, chegamos ao nosso limite. Pobre de nós não chegamos, não? Não, eu acredito que nós não chegamos. Como você comentou, isso vem de muito tempo atrás, mas eu acho que isso ganhou muita força ali em 2016, né? A gente teve Dilma Aécio, mas depois, 2016, ali, com o impeachment, ganha muita força e ganha uma nova frente de bandeira, né? Então, sai ali o PSDB, entra uma nova frente e aí começa, de fato, essa polarização que hoje é bem mais extrema, que é o que a gente tem visto hoje. E, assim, eu acredito que isso agora, com o pós-julgamento, isso vai ser mais constante com construções de narrativa, que é o que a política sempre, né, aconteceu, e cada um criando a sua narrativa ali, o seu fato. Hoje não é mais o que você fala, é como você fala. Então, isso hoje está sendo muito percebido pelas duas frentes que a gente tem tido nessas construções de narrativa. E Rodrigo, nesse âmbito do marketing digital, né, você como especialista desse mundo digital, desse mundo político, além dessa polarização, até onde vai o limite para eles, né, dessa polarização? Existe esse limite no marketing político? Isso é engraçado você comentar sobre isso, porque eu estou criando um texto justamente para que a gente faça um conteúdo para a rede social agora falando sobre os limites, né? Porque, assim, eu entendo que todas as pessoas, né, têm suas opiniões, cada um tem seu lado. Algumas pessoas têm, infelizmente, extrapolado do limite e elas esquecem que, assim, o print, o tweet, a frase, ela é eterna. Você pode apagar ali depois, mas vai ter sempre alguém que vai ter aquilo guardado. E as pessoas têm ultrapassado isso. E, infelizmente, isso compromete o debate, porque o debate ele é legítimo. O ponto que você tem uma frente de defesa, um colega tem outra, isso é natural e isso é legítimo. Isso é importante para que a gente construa, de fato, a democracia. Mas algumas pessoas têm, infelizmente, extrapolado isso e acredito que nas redes sociais hoje isso não tem limite. As pessoas estão fazendo de acordo com o que elas acreditam, né, que é a opinião delas ali, sem pensar muito no resultado daquilo. 2018, a gente teve um panorama um pouco parecido, podemos até dizer, até quase que idêntico, com outras figuras, que foi Lula, pré-candidato, colocado em condição de julgado, condenado, em segunda instância e retirado do jogo político. Agora nós temos o Bolsonaro, que foi o protagonista daquela eleição, acabou sendo eleito, nessa mesma condição de Lula. E nós tivemos uma disputa que quase foi uma carnificina nas redes sociais, com até reclamações de uso de robôs, ações que correram depois na Justiça Eleitoral, de financiamento, de pagamento para poder beneficiar alguma parte da campanha, e aí as denúncias eram pelo lado da campanha do Bolsonaro. Você acredita que essa carnificina na rede social vai voltar a acontecer? Quando você fala em não ter limite, parece que é isso a grande arma de todos os lados da questão. A gente não pode dizer que é apenas um lado da questão que não tem limite na rede social. Você acha que é isso mesmo, o panorama para ano que vem, para 2026? Uma campanha onde a gente não discuta temas, mas sim continue baseado sobre ame um lado ou odeie o outro? Eu acho que, infelizmente, a gente não vai ter uma disputa de propostas, de temas. Vai ser uma disputa ideológica de cada lado, defendendo o seu. E eu acredito que vai ser muito maior do que foi tanto 2018 e 2022, justamente por a gente ter essa inversão dos papéis, né? A gente teve uma situação em 2018, uma situação dos dois principais nomes ali em 2022, e agora a gente tem uma inversão a 18.
eu acredito que a gente vai ter de novo essa frente de disputa em que não vão ser propostas, vão ser ideologias e isso que vai dominar a eleição do ano que vem, na minha concepção. E dentro dessas ideologias, vou fazer uma pergunta como cidadã, como pessoa que vai votar em 2026, e você como especialista, eu queria que você respondesse. A gente precisa ter medo dentro desse marketing político da inteligência artificial ser usada ali de forma errada? Eu acredito que a inteligência artificial, ela precisa ter, né, leis que vão tratá-la da melhor forma possível, porque ela é um ponto delicado, porque ao mesmo tempo que ela pode ser muito bem utilizada, como alguns têm feito, a gente pode ter um mau uso dela. Então, eu acredito que é importante ter uma regulação para que a gente não tenha problemas, né, de eleitores verem vídeos que não são reais. Mas a gente já tem visto, né? A gente já tem visto isso, mas eu acho que no período de eleição isso inflama-se muito, né? Então, a gente precisa ter esse trabalho para que as legislações permitam esses controles e que a gente não tenha um conteúdo que vá distorcer, de fato, o que é o democrático, que é o debate legítimo. A gente, há um tempo atrás, levantou um debate muito grande, até a própria Justiça Eleitoral, na última eleição, levantou esse debate muito grande de um combate às fake news. Só que diante de tantas estratégias, tantas ferramentas, acho que até falar de fake news já ficou démodé, né? Porque fica até difícil você entender o que é fake news e o que é verdadeiramente pegar discurso para si. Né? Aí pegando na lógica de Nietzsche mesmo, de análise de discurso mesmo, de detém um discurso, prepara um discurso para aí eu deter poder. É por aí mesmo? Responde para a gente depois do intervalo, pode ser? Com certeza. 12h e 46 minutos, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Doze horas e 49 minutos, a gente segue de volta aqui com o Rede Notícia, com a conversa com o Rodrigo Bueno, fundador da DG Estratégia, especialista em marketing político. Estava falando no fim do bloco passado que a gente fala muito em fake news, mas se disseminou tanta informação falsa que a gente pode deixar de falar de fake news e começar a falar de produção de discurso para estabelecimento de poder. Ou de verdades, que nem que não sejam verdades, mas se estabeleçam como verdades. É mais ou menos por aí esse caminho que ambos os lados devem traçar, tentar criar estratégias e discursos que, mesmo que não sejam totalmente fidedignos ou totalmente verdadeiros, mas que se coloquem como tal para medir forças nas redes, garantir estabelecimento mesmo de poder entre cada uma das partes? Eu acredito que as frentes, né, das campanhas, digamos assim, elas trabalham com o conteúdo que cada campanha tem ali, com a verdade do conteúdo. Mas, ao longo do tempo, são campanhas tão grandes que isso vai se disseminando entre as pessoas que estão ali fazendo parte e isso acaba prejudicando o processo de uma forma democrática, digamos assim. Acredito que tem que haver um combate, né, contra as fake news para que a gente consiga, de fato, ter o conteúdo da melhor forma possível e para que as pessoas conheçam os candidatos, para que as pessoas entendam as propostas, entendam tudo sobre eles, né? Mas, infelizmente, a fake news, como você disse, ela é uma coisa que, assim, ao longo do que a mensagem vai ganhando escala, isso vai acontecendo com alguns tópicos. E aí a gente tem que ter uma atuação, tem que ter uma legislação que seja melhor construída para que isso não aconteça ao longo das campanhas, que a gente tenha um processo que você consiga analisar e saber que aquilo ali são fatos. Isso é positivo do candidato X, isso é negativo do candidato Y. Então, você vai saber ali os fatos. Mas isso tem que vir de uma construção maior, né? Porque eu acho que no desenvolver da campanha, você acaba tendo, infelizmente, esse tipo de processo que vai acontecendo pela quantidade de pessoas envolvidas ali. Agora, a gente pode pensar que o Brasil, essa eleição do próximo ano, ela vai estar no centro de atenções do mundo como um todo. Quando a gente fala de Donald Trump estabelecendo sanções por conta do que está acontecendo com o Bolsonaro, a gente não pode desgarrar disso. Quando a gente vê a China numa pressão, os BRICS numa pressão para estarem cada vez mais coesos, também não. Tem a União Europeia e tudo isso.
muito se falou de interferências externas no processo eleitoral norte-americano, com a Rússia e por aí vai. Você acha que isso pode acontecer também no Brasil, na próxima eleição? E aí com dois atores bem destacados, de um lado Trump, Estados Unidos, do lado Xi Jinping e China na história? Eu acredito que seja difícil de acontecer, mas não é impossível. E é complicado falar sobre isso, não sabendo ali de fato como isso tem desenvolvido nos bastidores. Eu acredito que a gente vai ter um processo que vai ser extremamente polarizado e que esses atores vão ser muito usados pelas duas frentes, né? Então, eu acredito que isso vai acontecer. Acredito que não é um processo que tem espaço para uma terceira via. Isso não vai acontecer. E vejo que essa talvez seja a eleição dessa polarização a última. Porque a gente tem os principais atores ali, um já não vai fazer parte, o outro também acredito que seja a última. Então, acredito que essa polarização ao extremo, com principalmente essa intervenção de fora, eu acredito que a intervenção, isso não vai acontecer, não. E, Rodrigo, no mundo digital, a gente percebe muito engajamento de recortes, de memes, de curtidas, de apenas ali algumas frases, né, alguns casos específicos. Como é que a gente pode justamente separar isso daqueles que vão gerar o verdadeiro voto ali da pessoa, né, do político que está se apresentando com propostas reais? A gente vive hoje, no marketing político, principalmente na parte digital, uma questão de bolhas. Então, cada candidato ali tem falado muito com sua bolha. E, na verdade, ele não quer convencer outras pessoas. Ele quer, de fato, afirmar para aquele público dele sobre o que ele diz e sobre aquilo que aquelas pessoas pensam. Então, cada candidato tem explorado isso da melhor forma possível, sabe? E eu acho que nesses grandes debates, por exemplo, uma campanha para presidente, o candidato que vier falando 100% de proposta, ele não vai ter espaço nisso, infelizmente, o que seria, de fato, o ponto principal. Mas, infelizmente, nesse ponto, a gente não vai ter essa entrada para a proposta, porque a polarização está muito grande. Então, eu acho que, vamos pegar de exemplo, um candidato para deputado federal, ele vai ter que falar sobre conteúdos de pautas que hoje são polarizadas. É muito difícil que ele consiga espaço, consiga escala, consiga mídia, se ele falar literalmente só de temas ali que representam uma parcela da sociedade que não quer essa disputa hoje. Então, o que está em torno aí de mais ou menos 10% a 15%, né, do macro, digamos assim. Então, infelizmente, também quando a gente puxa para o cenário mineiro, a disputa de governador, de senador, de deputados, também é baseada e balizada nessa lógica. A gente vai ter um discurso muito voltado para essa polarização de ambos os lados, né? E no campo mineiro a gente já percebe as movimentações, elas vão, né, meio que convergindo um pouco sobre isso. Os candidatos esperam o cenário nacional ter uma definição para que eles tomem partido, vejam ali as siglas que vão fazer as alianças. Então, isso, querendo ou não, acaba interferindo aqui na nossa eleição para governador e também para os cargos legislativos. Dá para quebrar essa lógica? Você falou numa condição aí que dá até uma desesperança. A gente tem que esperar desaparecer essas figuras, essas grandes lideranças, para mudar isso. Não há como a gente quebrar essa lógica, porque, afinal de contas, os candidatos postos estão lá, mas quem vota e quem escolhe somos nós, não? Exatamente isso. Quem escolhe somos nós, mas a proporção de escala que isso tem ganhado hoje, né, as pessoas não têm se atentado a isso. Se a população percebesse uma terceira via, como já aconteceu algumas vezes, o ideal é que a terceira via ganhe frente aqui. Num cenário nacional, isso eu diria hoje que é impossível, da situação como ela está hoje. No cenário de Minas, talvez seja um cenário que isso seja possível. Por quê? O cenário mineiro, né, nas pesquisas que têm sido feitas, ele não tem se mostrado assim tão envolvido nessa polarização a ponto de que isso vai interferir na eleição. A gente tem o próprio exemplo do 2018, que foi ali que a gente tinha uma disputa nacional e que o governo de Minas foi vencido por uma terceira via. Então, pode ser que isso venha acontecer em Minas agora também, mas o cenário como está se formando, acredito que a gente vai ter um candidato de um lado, do outro,
e tem as terceiras vias, mas que vão estar com pouca representatividade, creio eu, ali. E qual que é a melhor orientação, então, para 2026, você como especialista, diante de todo esse cenário que está por vir? Para a população que estude os candidatos, tente entender as propostas e, às vezes, não se envolva 100% com essa polarização. Eu acho que isso só tende a prejudicar o que a gente, de fato, entenda as propostas dos candidatos e entenda o que é melhor para a nossa cidade, para o nosso estado. Acho que é muito isso, a gente entender o que os candidatos, de fato, ali estão trazendo de proposta, não só nessa guerra ideológica, né, que é o que tem acontecido. É tentar furar a bolha. Exatamente, tentar furar a bolha. Meu Deus do céu. Graças a Deus que eu não tenho mais Instagram. É sério, gente, porque a gente sabe que todas as tecnologias são importantes. As redes sociais, elas movimentaram o mundo, modificaram o mundo, mas a gente ficar escravo disso, refém, e inclusive fazer com que isso norteie o nosso pensamento, eu acho que é uma reflexão que a sociedade, a humanidade precisa fazer. O desenvolvimento da tecnologia é feito pela nossa inteligência. Exatamente. A inteligência artificial é fruto da nossa inteligência. Então, continua sendo a nossa inteligência que dita os rumos. Onde que a gente está se perdendo nesse processo, né? Meu Deus do céu. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Está ficando por aqui o nosso Rede Notícia. Na sequência da nossa programação, Júnior Brasil e as novidades do mundo da bola.